Queridos, antes da gente dar início, deixa eu falar um pouquinho aí do nosso próximo domingo. Domingo, dia 3, nós estaríamos dando início ao propósito dos 52 dias. 52 dias, é uma maratona de fé, 52 dias para viradas poderosas, 52 dias para restaurações, para transformações. 52 dias, quem conhece, não só conhece o propósito, mas conhece a referência bíblica que trata do assunto, mostra que o que estava em ruínas, destruído há mais de um século, foi restaurado em 52 dias. Eu sempre falo que quando você tem graça, unção, favor de Deus, processos são acelerados. O mundo espiritual se move em nosso favor. Porque 120 anos de destruição foi restaurado em 52 dias? Porque alguém se levantou com um espírito diferente. Alguém se levantou com uma fé diferente, para fazer diferente. E quando você se levanta com um espírito diferente, acontece. Os resultados são diferentes. Então, seja um instrumento. Seja o canal para isso. Um convite como este pode salvar uma vida. Um convite como este pode salvar um casamento. Eu estava vendo vou ver se eu trago ele na segunda-feira que vem, um rapaz que me mandou um testemunho que ele fala, ele era um drogado, ele foi uma pessoa totalmente dominada pelo mal, destruído, chegou na igreja com o casamento destruído, a vida completamente destruída, e num propósito dos 52 dias, que começou pela esposa dele, e eles chegaram num propósito de 52 dias. Hoje ele fala da transformação da vida dele, da restauração da vida, da família, do casamento, do financeiro, todas as áreas da vida dele. Ele fala só Deus, porque a minha vida era só destruição. Então chegou com o casamento destruído, família destruída, aliás, tudo destruído. E hoje está vivendo uma vida que jamais imaginou estar vivendo. Então, são oportunidades. Vamos lá, ler aqui por gentileza. Mais uma vez. A Igreja do Senhor. Nós estamos numa sequência de mensagens falando sobre isso. Por que o tema é tão importante? Porque, para você que não sabe, falamos a semana passada, a Igreja do Senhor é a coisa mais importante para o Senhor nesta terra. Não tem nada mais importante que ela. E simples de deixar isso bem claro para vocês. Tanto é que a única coisa que ele vem buscar é a igreja. Ele virá e vai buscar a igreja, ou seja, ele vem buscar a igreja, a sua igreja. E aí você vai entender outros pontos muito importantes, o porquê a igreja do Senhor, ela é pura, deve ser pura. Semana passada nós falamos sobre a importância de manter a comunhão na igreja e a importância de cultivar a comunidade.
Diga comigo, a comunhão, a harmonia na igreja ou da igreja. A igreja é do Senhor, diga comigo, ela é a noiva. Por isso que nunca mexa com a noiva de alguém. Pior ainda quando você mexe com a noiva do Senhor. Aí você pegou um problema sério. Eu disse a semana passada que esse tema é tão importante que a igreja é a única instituição que está há mais de 2000 anos. Nenhuma outra instituição dura tanto, resistiu tanto, e ao invés de diminuir, só cresce. É a única. E eu sempre falo que isso tem uma lição muito importante para todos que querem construir algo duradouro. Porque eu sempre digo, principalmente segunda-feira, eu falo, não tem nenhuma empresa que tem 2000 anos. Não tem nenhum grupo empresarial que tem 2000 anos. A igreja, ela é a única instituição que resiste. E vai continuar forte, firme, sólida, até o dia que o Senhor separá-la. Então, a igreja, ela precisa ter a primazia, as primícias na tua vida, porque você não vai levar nada daqui, ou você faz parte dela, ou você não faz parte do futuro, porque o futuro é para a igreja. Por isso que o Senhor diz que vai haver uma separação, muito em breve. A história já mostra isso, não história bíblica, a história já mostra isso, já de separações que foram feitas anteriormente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, e sobre a importância. Semana passada nós falamos tanto o porquê que o mal trabalha com tanta força para criar as divisões, as separações, os divórcios espirituais, né? Porque quando uma pessoa se divorcia da igreja, ela está se divorciando, ela está cometendo um erro grave. Então vamos lá. Tiago 3,18 diz assim: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro. Diga comigo, trabalhar duro para fortalecer, lê essa palavra aí, tratando todos com dignidade e honra. A igreja do Senhor é santa. Cuide bem da noiva de Cristo. Para quem não estava comigo a semana passada, a igreja, ela é como uma mãe. Ninguém nasce de novo senão através do ventre dessa mãe. Essa mãe gera uma nova criatura, essa mãe segura no colo, essa mãe amamenta. Pode prestar atenção que a Bíblia fala que vocês começam a receber o leitinho. Essa mãe vai alimentando até você se tornar adulto, comer comida sólida. Você aprende a andar, aprende a correr, e como disse anteriormente, nós estamos sendo preparados para aprender a voar. Mas a igreja é a mãe que nos acolhe, a mãe que cura as nossas feridas quando nos machucamos, a mãe que nos acolhe em seus braços. Atos 2,42 diz:
elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos. Diga comigo, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. A igreja, comunidade, coletividade, comunhão, exige comprometimento. Esse talvez seja um assunto que muitas pessoas não dão tanta importância. Ou seja, bispo, eu não tenho muito interesse em aprender sobre isso. Deveria. Porque o fracasso das pessoas está no fracasso dos relacionamentos. Você quer ver uma pessoa bem-sucedida? Quer saber qual é o ponto dela? Ela é forte em relacionamentos. Ela se relaciona bem com as pessoas. Ela se comunica bem. Pessoas que não desenvolvem essa habilidade são pessoas mal-sucedidas. Não se relacionam bem, não se comunicam bem, em tudo, em qualquer tipo de relacionamento. Seja ele empresarial, seja ele profissional, seja ele conjugal, aí está um problema sério. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre nós, entre os cristãos. Ele ele processa isso através de escolhas e compromissos que nós fazemos. Inclusive, para nós não cabe a palavra eu não consigo. Porque quem não esteve conosco na sexta-feira, nós pregamos sobre unção de capacitação. Não tem desculpa, porque nós temos unção para fazer qualquer coisa. Qualquer. Então, Paulo, ele trata dessa dupla responsabilidade, diga comigo, esforço e paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. E quando nós falamos de comunidade cristã, e nós estamos falando de igreja, você sabe que, aonde está a nossa primeira igreja? Aonde? Em casa. A nossa primeira igreja está em casa. Tanto que o Senhor exige de nós, primeiramente, que nós sejamos bons líderes em casa. Um pastor, por exemplo, uma vida familiar bagunçada, ele não deveria estar à frente de uma igreja. Nenhum pastor. Porque esse é um requisito bíblico. Ele deve governar bem a sua casa. Se ele não governa bem a sua casa, ele não vai governar as coisas do Senhor. Então, e nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Eu, você, após o sacrifício de Cristo, todos nós temos acesso direto ao Senhor. Ninguém passa mais por algum sacerdote como era no passado. Inclusive, se você perdeu o culto de quarta-feira passado, vai lá assistir o culto de quarta-feira passado, que nós estamos falando uma coisa muito séria. Todo mundo podia rasgar as vestes em um ato de desespero, um ato de indignação ou desespero. Mas as vestes do sacerdote eram feitas para não rasgar. Só se rasgava em blasfêmia.
Por que que o sacerdote não podia rasgar as vestes em ato de desespero? Nem na morte de um filho, quando esse filho estivesse em pecado. Porque alguém que teve acesso a um lugar que ninguém teve, alguém que teve acesso a uma presença tão poderosa, gloriosa, jamais poderia ter um ato de desespero. Olha como é sério isso. Então, nós que temos acesso à presença de Deus e temos experiências tão incríveis com Deus, tem coisas que não cabem a nós, que não é permitido a nós, como, por exemplo, o desespero. Porque desesperar-se é fazer o quê? Perder o quê? A esperança. E quem teve acesso à presença de Deus, teve uma experiência gloriosa com Deus, não pode se desesperar. Ainda que as situações, o que Deus espera de nós? O Deus que nos o Deus que nos livrou de tantas situações, que nos abençoou tantas vezes, tantas experiências poderosas tivemos, para que serviu isso? Para nada? Isso não nos fortalece para outras? Para novas experiências? Espera aí, a palavra deveria ser: o Deus que me deu vitória lá atrás. Eu disse segunda-feira, né? Segunda-feira eu disse uma coisa que está ressoando na mente de todos, porque eu já escutei isso inúmeras vezes depois que eu falei sobre isso segunda-feira. Eu disse segunda-feira: não faça planos de derrotas. O que é fazer planos de derrotas? Olha para quem está do seu lado e diga assim: não faça planos de derrota. Sabe o que é fazer planos de derrotas? É quando você começa, por exemplo, depois que eu preguei sobre isso na segunda-feira, eu escutei isso inúmeras vezes de pessoas. É, por exemplo, você olhar agora, mais um aumento do combustível, e você já começar a fazer planos de derrotas. Já dizer: meu Deus, combustível subiu, e agora o que nós vamos fazer? Vamos ter que começar a economizar, vamos ter que andar menos, vamos ter que... Por quê? Essa é a primeira crise que passamos? Essa é a primeira crise que esteve no mundo? Sim ou não? Então por que começa a fazer planos de derrota? Quando os planos deveriam ser de avançar. Os planos deveriam ser: peraí, o Deus que cuidou de mim, o Deus que abençoou o seu povo ao longo da história, o povo de Deus em toda a história cresceu, prosperou, avançou em tempos de crise, em tempos de escassez, toda a história, toda. Então, às vezes a gente começa a fazer planos de derrotas, já começa a atrair para a vida aquela negatividade, porque já começa a olhar para onde não deveria olhar, já começa a olhar e escutar os zum, escutar o que vai acontecer por aí, o que está acontecendo, e já começa a fazer os seus planos de derrota, seus planos de fracasso, quando deveria estar fazendo planos de vitórias, de avanços, de crescimentos. Por quê? Quem tem o controle de tudo é o Senhor. Ele governa os céus e governa o quê? A terra. Então não faça. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos. Então carecem de habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. E muitas pessoas, diga essa palavra comigo, são viciadas em conflitos. Muitas pessoas são viciadas em conflitos. Ô bispo, tem pessoas viciadas em conflitos? Tem. E eu vou dizer isso, que eu descobri isso ao longo dos meus atendimentos. Ao longo da minha caminhada dos meus atendimentos, eu descobri que existem pessoas que, isso principalmente casais, que se viciam em conflitos. Essas pessoas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar como disse, só os casais não, viu?
Pode prestar atenção que tem pessoas, esse é só um exemplo que eu dei, mas tem pessoas que você vê que tudo para ela é motivo para ela criar um conflito. Ela, quer um exemplo? No trânsito. Não precisa muito. Quer um outro exemplo? Ela vai num lugar, numa loja ou num restaurante. Ela só precisa de uma coisinha que desagrada ela já para ela criar um barraco, né? Só uma coisinha, um atrasozinho num pedido, um atrasozinho na fila. Ela só precisa de uma coisinha para poder já criar um transtorno, já começar a querer alterar, já começar a querer bater boca e assim por diante. Então, essas pessoas precisam ser ensinadas ou aprender a se relacionar com outras pessoas e se relacionar com pessoas na família de Deus. Porque se nós fazemos parte da família de Deus, olha a palavra, nós fazemos parte da família de Deus. E os nossos irmãos são também parte da família de Deus. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Diga comigo, que é a igreja do Deus vivo. Então, primeiro já vai lendo aí, porque os sem noção que fala que não precisa de igreja, então já vai registrando aí até para que, e você também, para dar um respaldo para as pessoas que às vezes, por falta de entendimento, falam essas besteiras. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que nós precisamos aprender? Se você está cansado de comunhão fajuta, falsa, ruim, medíocre, e gostaria de cultivar uma comunidade, uma igreja amorosa, lembre-se que nós estamos falando dessa igreja, nós estamos falando da sua igreja, da sua casa, comunhão verdadeira, será necessário fazer escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma igreja, comunidade, comunhão, diga comigo, exige sinceridade. Começa por aí, nós precisamos ser sinceros. Homens de Deus, mulheres de Deus, são pessoas, pelo menos deveria ser, sinceras. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, mas firme. Mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou de considerar o assunto, que muitas vezes não deve ser feito. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprio e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. O amor lida com as coisas, por mais difícil ou difíceis que seja. Diga comigo, o amor lida com as coisas. Provérbios 27:6 diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Prestou atenção no versículo ou não? Diga comigo, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porque às vezes quando você fala a verdade pode doer. Pode doer. Pode até parecer criar uma ferida ali. Porém os beijos de quem odeia são enganosos. Porque não são verdadeiros. É mentira. Simples. Como foi o beijo de Judas? Um traidor. Beijou a face do Senhor só para entregar Jesus.
É um falso. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade. E quem ama fala a verdade. Mesmo quando a verdade machuca. Então, continuam em caminhos de autodestruição. Muitas pessoas só continuam no caminho da autodestruição porque falta alguém que fala a verdade para elas. É como acontece muitas vezes numa mensagem no altar. Parece que nós estamos tocando em pontos que vai ferir. Não é isso. O que liberta uma pessoa? Jesus disse o quê? Conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Às vezes, quando você fala algo para uma pessoa, ela não gosta. Eu já tive muita gente que ficou chateado comigo porque ouviu a verdade. Mas mais tarde, ela vai agradecer por isso. Não é importante quando você fala para uma pessoa e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer romper, vencer na vida, mas a primeira coisa que você precisa aprender: controle suas emoções. Você é muito emocional. Você fala muitas coisas que não deveria falar. Você se prejudica com a sua própria boca. Você fala demais. Guarda um pouquinho mais a língua. Não seria importante dizer para uma pessoa, você quer vencer? Mas sabe de uma coisa? Precisa tratar a sua inconstância. Você é muito inconstante. E às vezes, toda mudança que você diz que vai fazer, ela tem prazo de validade de 15 dias. Porque tem gente que fala que vai mudar, a gente já fica contando, né? 1, 2, 3, 4, dá 15 dias, acabou a mudança. Tem prazo de validade. Então, como é que você quer uma nova vida se você não muda? Você é inconstante, você não é continuista. E assim por diante. Eu tenho uma pessoa que uma vez ela disse isso para mim, fiquei muito chateado quando o senhor disse que eu não vencia porque eu era inconstante. No princípio eu fechei o coração, mas depois aquilo ficou dentro de mim, eu fui processando e aí eu caí a ficha, que realmente eu era inconstante. O que a gente constrói na vida sem continuismo, sem perseverança? Nada. Nada, você não constrói nada. Então, falar a verdade às pessoas, começando, por minha casa, eu sempre falei a verdade para os meus filhos. Porque se eu, como pai, não falar a verdade, quem vai falar? Se eu, como pai, não falar nem não tratar, ou se uma mãe não tratar aquilo que precisa, quem vai? Não é verdade? Tem que falar. Nós como irmãos, a semana passada nós falamos sobre isso, nós estamos vendo que alguém está agindo de uma determinada forma que é reprovável. Nós, como o dever de proteger a igreja e a vida dessas pessoas, nós precisamos chamar essas pessoas para conversar e falar. Não ter medo de falar a respeito. Não ter medo de falar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos seguindo, diga comigo, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Provérbios 24, 26 diz: a resposta sincera, diga comigo, é sinal de uma amizade. O quê? A resposta sincera é o sinal de uma amizade verdadeira.
bajuladores não te ajudam, mas sim aqueles que falam a verdade. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de amorosamente, com coragem e firmeza, questionar aquele que estiver pecando, sendo tentado a pecar ou errando em alguma coisa. Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Você sabe por que isso é tão sério? Porque Ezequiel diz, e serve para todos nós. Eu sempre falo uma coisa muito séria. Eu aprendi uma coisa há alguns anos, e isso está dentro de mim. Eu estabeleci isso dentro de mim. Não parar nunca, independente da situação. Por quê? Porque quem para, primeira coisa que acontece quando você para, tudo que você fez acabou, zerou. Não tem galardão nenhum, recompensa nenhuma. E se você quer chegar ao lugar, ao alvo, ao destino, você vai ter que retomar. Tem uma frase que a gente sempre diz, é o seguinte, diga comigo: Deus não muda de ideia. Deus nunca muda de ideia. Quando Deus falou a primeira vez, quando Ele voltou a falar, Ele falou a mesma coisa a segunda vez. A mesma coisa a terceira vez. Porque Ele não muda de ideia. Então, o que significa isso? Se Ele quer algo de você, você só vai atrasar. Se todos nós tivéssemos ouvido o chamado de Deus como nós tínhamos, sei lá, quando Ele nos chamou a primeira vez, não teríamos atrasado tanto a nossa vida. Porque seja com 50, 60, 70, 80, Ele vai te chamar para a mesma coisa. E Ele vai falar a mesma coisa. A mesma coisa, Ele não muda de ideia. Então, eu não posso, se eu parar, eu vou ter que recomeçar. Parar zera todo o meu crédito. Você sabia disso? Onde fala sobre isso, bispo? Ezequiel 3. Pode ler lá depois. Só que quando você ler Ezequiel, já vai preparado que você tem uma responsabilidade. Inclusive essa responsabilidade que eu falei agora no início dessa reunião, no convite dos 52 dias. Porque a Bíblia fala sobre se um justo se desviar da sua justiça, então vai lá e fale com ele. Se ele se arrepender e voltar, você salvou essa alma, assim como um pecador. E Deus não vai cobrar de você o sangue dessa pessoa. Por isso que nós precisamos falar. Nós precisamos estar com a consciência em paz, que nós fomos instrumentos para falar a verdade. Que o que Deus nos mandou falar, nós falamos. Porque se alguém partir amanhã, Deus usou a nossa boca e nós falamos o que precisava ser falado. Quem está entendendo, por favor? Quando um conflito é tratado corretamente,
nós crescemos em intimidade uns com os outros, ao enfrentar e resolver as nossas diferenças. E outra coisa, quantas pessoas, é simples, às vezes eu chamo uma pessoa e eu digo assim a ela, porque eu conheço a história de boa parte das pessoas que estão na igreja. Eu digo, você foi longe demais, foi abençoado demais, Deus deu muito a você para você fazer o que você está fazendo agora. Deus deu muito a você para você tratar as coisas de Deus como você está tratando agora. E isso não é inteligente. Porque o Deus que te deu, saiba que é dele. Quantas pessoas que foram tão abençoadas, que a gente tem a tendência a se esquecer de onde saímos, né? Nós temos a tendência a nos esquecer rapidamente de onde Deus nos tirou. E rapidamente podemos achar que é porque nós somos capazes. Não, não somos. Somos nele. Até porque sem a misericórdia dele sobre nós, nós deitamos e não acordamos. Quem não estava aqui comigo sexta-feira? Não estava. Duas coisas eu falei sexta-feira, seríssimo, porque aconteceu na quinta-feira. Duas. Em um de nossos trabalhos, em algum dos hospitais que nós trabalhamos, duas situações chamou muita atenção essa semana que passou. Uma delas foi uma pessoa em estado terminal. Quando a pastora impôs as mãos, fez ela fazer a confissão de fé e liberar perdão a alguém. Liberar perdão. Impôs as mãos na cabeça. Quando terminou a oração, ela entregou o espírito e morreu. Só fez assim, ó. Partiu. Se aquela oração não tivesse sido feita ali, aquele perdão não tivesse sido liberado ali, naquele momento. E a segunda foi uma pessoa que disse assim, numa oração de perdão também. A pessoa disse, eu não me lembro exatamente os anos, mas na minha cabeça está 50 anos para perdoar alguém que me fez mal. E eu desejei tanto mal para essa pessoa que eu disse, ela vai morrer de câncer. E ela morreu de câncer. Só que eu também estou morrendo. Ela desejou tanto mal e disse, essa pessoa vai morrer de câncer. E a pessoa morreu de câncer. Só que ela também está em estado terminal, morrendo de câncer. Porque a Bíblia diz que o que você deseja vem para você. O mal que você faz volta contra você também. Olha como é sério isso. Por isso que viver em comunhão, viver em harmonia como igreja do Senhor é uma necessidade. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado.
Porque, às vezes, um elogio não vai ajudar uma pessoa que está agindo de forma que não está correto. Mas uma correção, sim. Tem gente que vai dizer assim: eu te agradeço por, naquele momento, você ter falado a verdade e me corrigido. Eu te agradeço por você ter puxado minha orelha. Eu te agradeço por você não ter compactuado com meus erros, com as minhas negligências. Franqueza não é licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. E não é grosseria também. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas, elas deixam feridas permanentes. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Inclusive, quem esteve aqui no Encontro de Casais conosco? Então, as mulheres aprenderam como falar com os homens, o momento certo e quanto tempo você tem para ele te ouvir. Vocês não ficam usando disso não, nós estamos falando, vocês são homens transformados. Você prorroga o tempo para mais 6. Entendeu? Porque há estudos que dizem que o homem, ele só presta atenção até 6 minutos. Passou os 6 minutos, ele desfoca. Entendeu? Então agora quando a mulher fala conosco, nós já... Posso falar com você? 6 minutos. Aí, se quer falar mais, pede prorrogação. Então, e também o momento certo, porque se tiver com o foco no lugar certo, eu sempre falo, comigo não é diferente. Eu, para prestar atenção, certifique-se que eu estou olhando para você e estou atento. Se eu estiver olhando para o outro lado, eu não vou assimilar. Eu tenho que estar concentrado ouvindo o que está falando. Senão, não vou conseguir absorver. Não repreenda asperamente o homem. Falar nisso, nós começamos a postar, tá? Os fragmentos. Sexta-feira já postamos um pequeno fragmento do nosso encontro. Vai lá, assista, comente, compartilhe. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, mulheres idosas como as mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Lamentavelmente, milhares de igrejas e pessoas foram destruídas por falta de honestidade, começando pelas lideranças. Obviamente, Paulo, ele teve que repreender na igreja de Corinto alguém pelo o código de silêncio. Na verdade, ele repreendeu a igreja, pelo código de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade. Visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, ele disse o seguinte: embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí. Já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu já falei sobre isso, por isso que esse é um dos conselhos que eu dava aos meus filhos. Eu falava: escute o papai.
Porque hoje o papai é o instrumento de correção de vocês. O dia que o papai não for mais o instrumento de correção, Deus vai usar outros instrumentos. E dependendo da situação, o próprio diabo pode ser um instrumento de correção. Aqui mostra Paulo entregando a Satanás para tratamento do corpo, para a salvação. Olha que coisa. Não é nada bom que se orgulhem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o velho pão, fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia aos descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas deste tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem, diga comigo, vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Quer dizer, Paulo tratando seriamente de casos de imoralidade dentro da igreja e levando a igreja a se reunir a tratar os casos de imoralidade. E aí vem a advertência, né? Nem com os tais se assentem para comer. Nem com os tais se assentem para comer. Por isso que cuidado, tá? Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Semana passada nós falamos sobre alguns pecados, como, por exemplo, falar dos outros fofoca, é como ser um receptador. Cuidado para que você não seja conivente com o erro dos outros, porque quem é conivente, a Bíblia diz em Romanos que não paga só quem faz, quem consente com o erro. Então não tenha conivência com o erro, né? E receptação, alguém furta e você pega, você guarda, não é assim? Alguém furta, você vai lá e pega e guarda. Não seja um receptador, entendeu? Tem coisas que nem compartilhe, tem coisas que você não... E começa por aí, né? Pelo que falamos. Pessoas verdadeiras, pessoas que amam de verdade, pessoas sinceras, falam a verdade. Eu te amo, mas não vou compactuar com o seu erro. Eu te amo, mas eu não me espere apoiá-lo nos seus erros, que eu não vou te apoiar. Entendeu? E nem compartilhe comigo coisas que, se você espera que eu vou apoiá-lo em alguma coisa como esta, não vou. Então, seja verdadeiro, fale a verdade, trate os casos, tem aqueles que a gente tem que tratar. Formar uma igreja, a comunhão, exige humildade.
A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho, diga comigo, ergue muros entre as pessoas. Orgulho ergue o quê? Não aceito, não, eu tenho minha forma de pensar, não quero opinião. O orgulho ergue muros. As pessoas, a humildade, ela ergue pontes, ela liga. A humildade liga as pessoas. Humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações. Sejam todos humildes uns para com os outros. Você sabe que qual é o grande erro do orgulhoso? Qual é o grande problema do orgulhoso? Vamos lá, qual é o grande problema do orgulhoso? Quem é? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você tem algum ponto de orgulho aí, corre, arranca isso de você, que seu problema é Deus. Que a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. O problema do orgulhoso é Deus, porque Deus vai tratar com o orgulhoso. Esse é o orgulho, é aquele pecado de Lúcifer, orgulhoso. Elimina isso da sua vida, e todo mundo tem aí pontos de orgulho. Tira isso da sua vida, seja humilde. A vestimenta adequada à comunhão é a postura da humildade, porque Deus, diga comigo, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Essa é outra razão pela qual nós precisamos ser humildes. Porque o orgulho destrói a graça. Diga comigo, o orgulho destrói a graça. O que é a graça? É o favor de Deus. O favor de Deus em nossa própria vida, ao qual devemos ter para crescer, progredir, prosperar, frutificar, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. O que nós fazemos sem a graça do Senhor? Nada. Recebemos a graça, o favor de Deus, ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que no momento em que nós somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver e se autodestruir. Nós podemos desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo nossas fraquezas, sendo pacientes com as fraquezas dos outros, estando abertos às admoestações, ou seja, a repreensão, e pondo os outros em evidência, que é honrá-las. Romanos 12:16 diz: tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se todo mundo tratasse isso aqui com muita seriedade, estaria muito além. Humildade não é pensar menos de si. Humildade não é pensar, diga comigo, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Tem pessoas que só pensam em si e nada mais. São pessoas egoístas.
pessoas egoístas. Humildade é pensar mais nos outros. Humildade é ouvir a Deus e obedecer. Lembrando que Jesus disse: aprendei-vos de mim que sou humilde e manso de coração. E Jesus não veio para ser servido, veio para servir. E quem quiser ser grande, sirva. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si mesmo. Formar uma igreja, comunhão, exige cortesia, gentileza. Nós somos corteses quando respeitamos nossas diferenças, somos cuidadosos com os sentimentos dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam e são imaturas. Romanos 15 diz assim: nós que somos fortes na fé, diga comigo, nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os... Olha que coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os... Então, que posição você está? Forte ou fraco? Ajudando ou sendo ajudado? Carregando ou sendo carregado? Aqui, ó, a carregar em suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Às vezes, se a gente disser assim para uma pessoa: você é fraca, ela vai ficar chateada. Ela vai ficar chateada. Mas as atitudes aqui revelam se somos fortes ou se somos fracos. E pensar que na igreja tem o fraco e tem o forte, ó, nós que somos fortes, pensar que na igreja tem os fortes e tem os fracos, aonde você está? Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Tem que ajudar o fraco a crescer. Tem que ajudar o fraco. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito, diga comigo, para nos ensinar. Diga comigo, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Olha o que a palavra faz com o homem. Quem está entendendo, por favor? Está mesmo? Então a pergunta que eu te faço: com que você vai sair daqui hoje já? Porque é o que eu tenho falado, e se participar de um culto e não pegar nada, é uma perda de tempo. Não aprender nada, não absorver nada para a tua vida, é uma perda de tempo. E todos esses ensinamentos que você recebe aqui, vai por mim. Eu não sei qual é a sua formação. Seja lá qual for a sua profissão, você estudou para a sua profissão. A única coisa que te ensina a realmente se relacionar e ser um ser humano do mais alto nível, é isso aqui. E o que atrai para a sua vida algo chamado graça e favor de Deus. Se você preferir, a palavra faz de você um grande sortudo. Um grande sortudo, um abençoado. É aquele tipo de pessoa que todo mundo olha para você e fala: cara, você tem sorte em tudo, hein? Tudo na sua vida
a bênção do Senhor proporciona isso. Você viver uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Romanos 15 diz assim, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda a igreja e em todo pequeno grupo, seja trabalhos ministeriais ou famílias, há sempre pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Teu grupo tem uma pessoa difícil? Tem? Quem tem uma pessoa difícil? Uma, duas, três. Essas pessoas, olha o que eu vou falar sobre essas pessoas para você entender um pouquinho mais sobre essas pessoas. Elas podem ter carências gigantescas emocionais. Esse é o grande problema. São pessoas inseguras, com uma insegurança profunda. Geralmente têm manias irritantes, escassas de habilidades sociais, têm dificuldade de se relacionar. Essas pessoas você pode chamá-las de pessoas NTE. Diga comigo, NTE. Necessária tolerância extra. Você que participou desse culto hoje, na hora que você vê agora você já pode conversar com o outro que também participou, ó. Isso aí é um NTE, meu filho. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. A gente já aprendeu sobre ela, né? Então, necessária tolerância extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para o benefício delas quanto nosso. Benefício delas, por quê? Porque somos nós que vamos ajudá-las a crescer. Como o nosso. Por que o nosso, bispo? Nosso treinamento. Que é muito fácil lidar só com gente fácil de lidar. Mas nós precisamos desse treinamento. E muitas vezes nós até nos enxergamos. Nós nos vemos, corrigimos falhas, enxergando as falhas dos outros. Nós conseguimos evoluir. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade, honrá-las? É o exercício da fé. É o exercício da fé. São treinamentos. Olha, se nós tivéssemos tudo perfeitinho, nós seríamos insuportáveis. Seríamos ou não? Sim ou não? E se a tua família fosse redondinha, a família dos outros, meu Deus, não te suportaria, porque você ia apontar o dedo para todo mundo. Ia ou não ia? Então, por isso que a tua tem problema também, a nossa tem problema. E muitas vezes esses problemas aí, é como Paulo, é o espinho na carne de Paulo. Eu não posso falar dos outros porque eu tenho em casa. Não é verdade? Não posso criticar a família dos outros, porque não posso criticar ninguém. E é um treinamento para nós. Muitas pessoas são verdadeiros treinamentos para nós. Para que a gente também aprenda a sentir a dor do outro, saber como é difícil, ter paciência.
Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. A verdade é que todos temos excentricidades, manias, exageros, traços de temperamento irritantes, mas igreja não tem nada a ver com compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é o relacionamento, é o nosso relacionamento com Deus. Diga comigo, nós somos uma família. Nós somos a família de Cristo. Nosso foco está em Cristo, centralidade de Cristo. Nós fazemos parte da família de Cristo. Um segredo para a cortesia é a gentileza. É saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você encontrar alguém muito difícil, vai lá, descobre o histórico dela, que você vai descobrir o porquê que ela é assim. Quando você souber as coisas porquê ou pelas quais elas passaram, certamente será mais compreensivo. Sempre por trás de um problemático tem uma história. Viu? Sempre tem uma história ali. Vai lá saber. São pessoas que sofreram algumas coisas que a gente desconhece e ela já está ali, né? Já é uma defesa, já está se defendendo de coisas que ela sofreu e acha que todo mundo vai fazer. Tem sempre uma história. Em vez de pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. O que não é um problema para você pode ser um problema para o outro. A verdadeira comunhão se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar seus medos, suas dúvidas, sem serem julgadas. Você sabe que esse é um ponto, né? Quando as pessoas sabem que podem compartilhar seus problemas, suas dores conosco, sem serem julgadas por nós, criticadas, além de ajudarmos essas pessoas, nós criamos comunhão. O que acontece com a igreja? Aqui dentro, hoje, aqui, agora, está cheio de ex alguma coisa. Todos nós cometemos os nossos erros. Todos nós falhamos. Todos nós sofremos em alguma área. A igreja, como disse no início dessa reunião, ela é aquela mãe que recebe todos de braços abertos, que cura as feridas, que não te julga, que não te critica, que não aponta o dedo para você. Porque muitos de vocês têm a confiança de vir e contar suas dores, contar seus erros, suas falhas, confessam os seus pecados a pessoas como nós, porque vocês acreditam que não serão julgados, que não serão criticados e não serão expostos. Então, quando nós fazemos isso com outras pessoas, claro que quando você chega para conversar, você não vai ser julgado, você não vai ser criticado, mas você vai ser orientado. Orientado do que fazer. Quantas pessoas chegam na igreja e ainda estão no erro? E vocês são acolhidos e orientados a fazer o que é certo diante de Deus, para que a vida funcione, para que a vida seja transformada.
Então, sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca, e sim saber que aquilo que for comentado com você ou no grupo ficará restrito ali. Nós precisamos conviver com isso e evitar qualquer tipo de fofoca. Nós falamos sobre isso semana passada. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como um pedido de oração em favor de alguém. Sabe, irmãos extremamente espirituais? Olha, eu queria comentar com você, mas veja bem, é para a gente orar por ele. Sabe o que eu estou sabendo? Sabe, confessou comigo, mas só comigo. Não, você não vai falar com ninguém, que eu quero que você me ajude em oração. Sabe o que o irmão fulano falou? Sabe o que ele fez? Só para a gente orar, tá? Depois vamos reunir outro grupo de irmãos para orar juntos. Entendeu? De preferência que a gente forme um círculo de oração bem grande. Vamos jogar lá no grupo da intercessão. Não, não é esse. Aí a gente sabe que a intenção não está certa. Não é verdade? Nós não ajudamos ninguém assim. Os maus provocam discussões. E quem fala mal dos outros, diga comigo, separa os maiores amigos. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Tinha gente abandonando os cultos, gente abandonando as reuniões, e aí aos Hebreus vem essa advertência. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem que passar tempo com as pessoas, muito tempo para estabelecer relacionamentos íntimos. Ninguém estabelece relacionamento íntimos ou relacionamento íntimo se não passar tempo. E por isso, é por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas ou grupos. Não passamos tempo suficiente juntos. Uma comunhão não é formada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu estiver com vontade. Não é assim. Mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Lê comigo aqui, diga comigo, adoravam juntos no templo, como está escrito? Diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Essa é a igreja primitiva. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Façamos um pacto entre todos, o qual inclui as 9 características da comunhão bíblica. Partilhemos nossos verdadeiros sentimentos, que é a autenticidade. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, eu falei de 9 virtudes. 9. Partilhemos nossos verdadeiros sentimentos.
Isso é autenticidade. Incentivaremos uns aos outros. Isso é reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros. Isso é compaixão. Perdoaremos uns aos outros. Isso é misericórdia. Falaremos a verdade com amor. Isso é sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas. Isso é humildade. Respeitaremos nossas diferenças. Isso é cortesia. Não fofocaremos. Isso é sigilo. E faremos do grupo uma prioridade. Isso é constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo porque a comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes, ou seja, dependentes uns dos outros. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta, supera, ultrapassa, excede largamente os custos e nos prepara para o céu. A igreja é do Senhor. A igreja é o Senhor. Se você prestou atenção nessa mensagem, o Senhor está nos preparando para viver em comunhão, em harmonia, em comunidade. A igreja é a noiva do Senhor. Ele vem buscar a igreja. Nós somos uma grande família e temos vários irmãos, assim como toda grande família. Irmãos maduros, irmãos imaturos, irmãos mais fortes, irmãos mais fracos. Se eu sou fraco, eu preciso olhar para os fortes, me inspirar, acompanhar e me fortalecer. Se eu sou o forte, eu preciso ajudar o fraco. Deus nos usa para ajudar os fracos. Você é o forte ou você é o fraco? O fraco, nós os fortes precisamos ajudar a carregar as suas cargas. Às vezes a gente não gosta de ser visto dessa forma. Então precisamos nos fortalecer, trabalhar para nos tornarmos os fortes. Você é a igreja do Senhor. Esses irmãos que temos, eles são colocados para treinar, nos treinar no desenvolvimento da comunhão. Nós precisamos ajudar os fracos. Nós estamos aqui para ajudar os fracos. Nós estamos aqui
para levantar pessoas, para ser amorosos, misericordiosos. Tudo que você faz, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Eu falo sempre sobre isso. Às vezes tem pessoas que dizem assim, ó. Eu não gosto de misturar religião com minha vida profissional, minha vida empresarial. Eu digo para você, você é um só. Não tem como separar. Porque se você é um na igreja, se você é um no seu trabalho, se você é um na rua, então aí tem um problema sério. Um homem de Deus é um homem de Deus em qualquer lugar. Um homem de fé é um homem de fé em qualquer lugar. Uma pessoa que sabe, tem entendimento da sua missão, do propósito de Deus com você, você sabe que você está aonde você estiver. Você será um instrumento do Senhor. Independente do que você faça. Porque a Bíblia diz o seguinte, em Mateus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada sobre o monte, ela brilha o tempo todo. Ninguém, não tem como esconder. Sua fé, sua maneira de falar, sua maneira de ser, seu caráter, sua integridade, suas palavras. Não tem como separar isso. Por isso que você não pode ser um homem de Deus na igreja. Você tem que ser um homem de Deus 24 horas do seu dia. Porque a todo tempo Deus está trabalhando pessoas. Nós temos 2 exemplos poderosos na Bíblia. Aliás, vários, mas eu vou falar de 2. Primeiro, quando Davi se refugiou num lugar chamado a Caverna de Adulão, 400 homens desgostosos, endividados, homens amargurados, se uniram a ele. E por que esses homens se uniram a Davi? E aqueles homens foram instrumentos poderosos para que Davi chegasse ao reino, se apossasse daquilo que Deus tinha para ele. E aqueles homens desgostosos, amargurados, endividados, se tornaram os valentes de Davi. Talvez o grupo de guerreiros mais poderosos que já passou por essa terra. Mas Davi mudou aqueles homens. Era o líder deles. Quando fala de Jefité, o filho de uma prostituta que foi rejeitado pelos irmãos e mandado, excluído da herança da família. O texto bíblico diz que homens vagabundos, vadios, se uniram a ele. Não foi ele que se uniu àqueles homens, mas aqueles homens se uniram a ele. E aqueles homens também foram instrumentos para que Deus colocasse Jefité como o maior da nação. Então não tem como separar. Não é porque Davi estava escondido numa caverna, porque estava sendo perseguido, é que ele mudou a sua fé, mudou o seu espírito. Não. Então o Davi que estava na caverna foi o Davi que se assentou no trono.
Então não se separa. Homem de Deus é homem de Deus em qualquer lugar. Davi poderia ter dito àqueles homens que estavam em situação difícil, dito a eles: não, o que vocês vêm fazer aqui? Eu não estou podendo nem comer, como é que eu vou ajudar vocês? Mas ele ajudou aquelas pessoas. Ele acolheu aquelas pessoas. E aquelas pessoas se transformaram nos poderosos guerreiros valentes de Davi. Quem está entendendo, por favor? Talvez se Davi olhasse naquele momento: poxa, eu estou aqui num momento difícil da minha vida, complicado, o que eu posso fazer? Não podia. Tinha um propósito naquilo. Tinha um propósito. Por isso, seja realmente a igreja do Senhor. Seja um instrumento de comunhão. Porque Deus vai te usar, não é só aqui. É no seu trabalho, é lá fora. Você é um instrumento para formar a comunidade. Você é um instrumento de comunhão. Tem que desenvolver isso. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver isso. Que o Espírito Santo coloque esse espírito, essa força, essa visão, essa direção dentro de você. Sabe por quê? Isso vai ser... Começa na sua casa. Cultive a comunidade, cultive a comunhão, a harmonia. Você sabe que a sua primeira igreja é a sua casa. Sua primeira igreja é a sua casa. Cultive, você é a igreja do Senhor, você é a noiva de Cristo. E que as pessoas, elas possam olhar para você. E como está em Mateus, que elas vejam as vossas boas obras. Elas vejam essa luz brilhando em você e através de você. A Bíblia diz que elas vão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que eles olhem e vejam. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre você e pessoas que Ele quer fazer essa ponte. Não, seja um instrumento do Espírito Santo. Você não levanta muros, você derruba muros. Você constrói pontes. Sabe o que é construir pontes? É ligações. Você não levanta muros que cria barreiras. Você constrói pontes que cria relacionamentos. Pontes que cria comunhão, intimidade. Seja um construtor de pontes e derrube todos os muros, todas as barreiras, para que as pessoas, elas se aproximem de você. Que Deus traga, não só aqueles que precisam te ajudar, mas aqueles que vão te ajudar também. Sabia? Porque aqueles 400 homens desgostosos que se aproximaram, endividados, falidos, que se aproximaram de Davi, aqueles homens mais tarde foram instrumentos poderosos para ajudar Davi. Davi acolheu aqueles homens e aqueles homens se tornaram os guerreiros, os valentes de Davi. Seja esse. Diga ao Espírito Santo e diga: eu quero construir pontes, Espírito Santo. Eu quero construir pontes. Eu quero fazer esse compromisso. Eu quero ser um construtor de pontes, de relacionamentos poderosos.
quero comunhão com as pessoas. Eu quero estabelecer comunidades poderosas. Eu quero ser um instrumento, como Davi foi, como Jefté foi, como tantos outros. Eu quero formar essa intimidade. Eu quero, Espírito Santo. Diga a Ele, eu quero crescer em relacionamentos. Sabe por quê? Muitas vezes o orgulho está aí, impedindo que você tenha um bom relacionamento, inclusive dentro de casa. E está na hora de derrubar esse muro. Está na hora de você estabelecer um relacionamento de comunhão com a tua família, com os teus. Está na hora de você falar com amor. Tem coisas que não é se omitir, se acovardar, é falar, mas falar com amor, com sabedoria. E cada palavra que sair da tua boca vai sair inspirada pelo Espírito Santo. E você vai construir relacionamentos poderosos a partir da tua casa, a partir da tua família, a partir dos teus. E aí no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios. Diga ao Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Eu estou aqui e eu quero crescer nisso. Diga ao Espírito Santo, eu não quero ser o fraco que precisa ser carregado pelo forte. Eu não quero ser o fraco que precisa ser carregado pelo forte. Eu quero ajudar os fracos, Senhor. Eu quero ajudar os fracos. Eu quero ajudar os fracos a se levantarem. Eu quero ajudar os fracos a se levantarem. Eu quero ajudar os fracos a carregar as suas cargas. Dê a mim, Senhor. Dê a mim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Você quer crescer. Você quer progredir. Você quer prosperar. Você quer frutificar. E o Espírito Santo tem isso para você. O Espírito Santo tem essa unção para você. Diga a Ele, eu estou aberto, Espírito Santo. Eu estou aberto. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Entra curando. Entra restaurando. Entra curando as feridas emocionais. Tratando as inseguranças. Libertando das manias. Entra, Espírito Santo. Entra. Entra fazendo com que haja curas, que perdão seja liberado, que mágoas sejam curadas, que rancor, que a raiz de amargura saia. Entra, Espírito Santo, entra, entra, entra.
Deixa eu dizer uma coisa, não abra os seus olhos por gentileza. Às vezes o diabo, ele trabalha de uma forma tão intensa, tão forte, para fazer de nós pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas machucadas. Não permita isso acontecer com você. Não permita que o diabo faça de você uma pessoa com carências emocionais, com uma insegurança profunda, manias, escasso de habilidades sociais, que se afasta, foge das pessoas. Não permita. Não importa o que aconteceu com você, quem te feriu e como feriu. Só tome uma decisão. Que você não vai carregar isso dentro de você. Olha os exemplos que eu trouxe aqui nessa reunião. Os 2 exemplos, poderia dar mais. Uma pessoa diz: levei tantos anos para poder liberar o perdão. Eu desejei o mal, mas o mal veio para mim também. Aquilo que eu desejei sobre a vida de alguém foi para ela, mas veio para mim também. Eu também estou perecendo com o mesmo mal. Não, você não. Não, você foi curado. O Senhor Jesus já levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades. Isaías diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não, você é uma pessoa curada. Tome decisões aqui. Tome decisões. Decisões de ser uma pessoa limpa de coração, de perdoar, de abençoar, inclusive aqueles que te fizeram mal. Não fica olhando para as fraquezas dos outros, porque está cheio de pessoas fracas. E a Bíblia alerta sobre os fracos. Vamos ajudar os fracos. Vamos levantar os fracos. Talvez por conta das suas feridas se levantou tantos muros, tantas muralhas, para que as pessoas não se aproximem de você. Mas isso está te fazendo mal. Derruba esses muros aqui hoje. Derruba esses muros aqui hoje e começa a fazer pontes. Pontes de relacionamentos poderosos. Pontes que vai levá-la à construção de relacionamentos incríveis, intimidade, comunhão. Sabe por quê? Só tem uma igreja, a igreja do Senhor. E não tem uma igreja para mim e para o outro. Porque não tem um céu para você e para o outro, tem um céu para nós. Nós vamos para o mesmo céu, para o mesmo lugar. Por isso que todos os problemas têm que ser resolvidos aqui já, para que a gente não se exclua. A Bíblia diz: cuidado para que ninguém te exclua da graça do Senhor. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa.
para que ninguém seja instrumento para roubar a tua salvação. Não deixe isso acontecer. Saia daqui hoje decidido a ser uma igreja de verdade. Cultivar comunhão, intimidade, relacionamento. Espírito Santo, unge os corações. Fala profundamente. Porque uma mensagem como essa desbloqueia tantas coisas no mundo espiritual. Uma mensagem como esta destrava, abre tantas portas. Uma mensagem como esta, se entendida, absorvida, traz tantas bênçãos para a nossa vida. Abençoe a tua igreja. Abençoe cada vida que aqui está. Que nenhum de nós venhamos sair da mesma forma, Senhor. Que não haja fracos aqui. Que nós sejamos os fortes que vão ajudar os fracos a carregar as suas cargas. Que não haja, Senhor, que cada um de nós, que nós possamos ser como a cidade edificada sobre o monte, todos veem ela brilhar. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Abençoe a todos. Eu oro por todos. Faça uma limpeza nos corações. Faça uma verdadeira limpeza em mentes e corações, no interior de cada um de nós, e que nós possamos sair daqui limpos, leves, libertos, abençoados. Que os muros caiam, que as muralhas desmoronem e que pontes comecem a ser construídas, relacionamentos poderosos. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa mensagem. Nós te amamos, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.